Vamos lá. Bem, então, como eu falei para vocês, a obtenção da temperatura potencial de bulbo úmido, que é uma variável também que pode ser, né, obtida através de diagrama termodinâmico, sempre que tem questão de potencial, lembre-se que é trazer ao nível de 1000 hectopascais, que a gente poderia pensar no nível de superfície. Então, faz o mesmo procedimento, no lugar de voltar para o nível de mesma pressão, você vai para o nível de superfície, a mesma coisa. Bem, vamos lá agora para outro nível que também é muito importante no contexto de meteorologia operacional, que é o nível de condensação convectiva, né? o NCC, né? Ou CCL em inglês, Convective Condensation Level. Vocês vão ver, estão usando material em inglês, vocês vão ver que essas siglas aparecem lá, então é importante vocês lembrarem que se tiver com material em português, eu aconselho aqueles que podem, que têm acesso, eu não sei se o pessoal que veio da UFAL tem disponibilidade, né, tem um material para disponibilizar com os colegas, tem um material da Fedorova, né, de meteorologia sinótica, eu acho que são 3 livros, acho que são 3 livros que ela tem, que é bem prático, né? São 4 livros, né? Que eu acho que tem falando sobre esses níveis, como é que isso é utilizado na. Então é importante, esse material é bom. Eu tenho esses livros, né? Mas como eu não estou na universidade nem vocês, não tem como vocês pegarem. E vai ter a disciplina de sinótica, né? Na pós também, vocês vão precisar de usar aquele material. É um bom material em português, né? E a Fedorova, ela tem muito cuidado naquele. Não é uma coisa com muito texto, tem muito mais ilustrações, né? Bem, o nível de condensação convectiva, na verdade, é uma região, né, uma altitude na qual uma determinada parcela, ela ascendendo por um processo adiabático, né, e ela ascende porque ela foi aquecida por baixo, né, ela foi aquecida por baixo, consequentemente ela fica mais leve, né, e ela ascende verticalmente. Quando ela ascende, ela tem um determinado nível que ela satura. E essa altitude que ela atinge é a base de nuvens que são oriundas de processos convectivos, como é o caso das nuvens cumuliformes, né, que são produzidas por convecção térmica. Ou seja, a superfície aquece, uma vez aquecida, se tiver umidade nessa superfície, ela vai fazer com que você tenha. Espera aí, só um momentinho que a Daiane não está conseguindo acessar aqui. Deixa eu pedir para ela tentar novamente. Se ela consegue, para não continuar sem ela. Vou continuar, eu espero que ela consiga o acesso. Bem, deixa eu voltar ao raciocínio. Quando é que eu estava? Sim, então, imagine que você tem uma superfície que tem uma certa disponibilidade de água, né? E essa superfície ela é aquecida, esse ar úmido ele ascende verticalmente, ele ascende porque ele fica mais leve, né? Ficando mais leve, ele se desloca verticalmente, esse movimento faz com que essa parcela que está se deslocando verticalmente por um processo adiabático, ela não está trocando calor com o meio circunvizinho, ela atinge um determinado nível em que a condensação, ou seja, ela atingiu saturação e a partir dali a condensação acontece. Aquele nível que é diferente do nível de condensação por levantamento, porque o nível de condensação por levantamento, a parcela não foi aquecida e levantada por diferença de pressão, ou seja, diferença de densidade. Ela foi levantada porque tinha um determinado mecanismo mecânico, né, que levou ela àquele nível. Pode ser encontro de frentes, pode ser movimentos convectivos, pode ser
a questão orográfica, a gente já discutiu sobre isso. Mas nesse caso aqui, a extensão vertical, ou seja, o movimento da parcela verticalmente, é porque ela se aqueceu. Aqueceu por baixo, né? Ou seja, aqueceu pela superfície e ascendeu verticalmente. E atinge um nível no qual ela satura e a partir dali acontece a condensação. Essa altitude, como já dito, é a base das nuvens, que são nuvens de origem de convecção térmica, que é o caso das nuvens cumuliformes. E como é que eu determino isso? Bem, a Daiane está chegando. Como é que eu determino esse nível de condensação por levantamento? Veja só, eu tenho o nível de superfície, né? A parcela está aqui à superfície, e aqui eu tenho as duas informações à superfície, que é a temperatura do ar, né? A temperatura real que a parcela tem, e a temperatura do ponto de orvalho, que é aquela temperatura que a parcela teria se ela tivesse atingido aí a saturação nesse nível de superfície. Ou seja, qual é a temperatura que ela atingiria as características de condensação, a formação de orvalho. E aí, desse nível de superfície, eu vou iniciar pelo ponto de orvalho, né, temperatura do ponto de orvalho lá, e vou seguir uma linha de razão de mistura de saturação. Eu vou seguir porque quando ela está... A temperatura do ponto de orvalho representa uma parcela saturada. Então, eu vou seguir a linha de saturação, de razão de mistura de saturação. E vou subindo até onde essa minha linha, né? Estou aqui, no nível de superfície, partindo da temperatura do ponto de orvalho, eu vou seguir a linha de razão de mistura de saturação, aqui, a linha pontilhada. E vou subindo, 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 até onde essa reta ou essa linha encontrar, ou ver a interseção com a linha que define o perfil de temperatura do ar. Nesse nível aqui, é aonde essa parcela que foi subindo, foi subindo, foi subindo, e chegou aqui, é o nível onde ela atingiu saturação. A partir daqui, o processo é um processo de condensação, ok? Então, aqui nesse nível, que seria, nesse caso, 750 hectopascais, está aqui no nível de pressão, esse nível, essa altitude, ela, nesse caso específico, é o nível de condensação por levantamento. Uma parcela que foi aquecida aqui embaixo, ascendeu verticalmente, e, lógico, a sua temperatura oscilou à medida que ela se deslocava verticalmente, mas aqui, quando chegou nesse ponto, ela saturou, né? E uma vez saturada, a partir daí, acontece a condensação. E, lógico, aqui onde ela saturou, é a base da nuvem, a base daquelas nuvens que têm como origem convecção térmica, as famosas cumuliformes. Ok? Entendido? Até aí? Então, vamos para frente. Oi? Sim, está entendido. Beleza. Vamos lá. Beleza, agora tem um detalhe. Professor, esse procedimento, não vou dizer esse procedimento, mas esse mecanismo de levantamento, né, da parcela, ele acontece a qualquer temperatura. Aí vem um outro detalhe que vai ter que ser retirado do diagrama termodinâmico, que é a temperatura convectiva. O que é a temperatura convectiva? É exatamente a temperatura que a superfície ela deve ter para que, a partir dali, exista o processo de convecção capaz de atingir aquele nível da atmosfera, que é o nível de condensação por levantamento, e, efetivamente, a formação das nuvens cumuliformes. Então, não é qualquer temperatura, é necessário uma temperatura tal para que esse ar ele tenha energia suficiente para ascender verticalmente, ou seja, por força de empuxo, né, o desequilíbrio hidrostático levará essa parcela a esse nível de pressão, que nesse caso específico do nosso exemplo é 750 hectopascais. Então, que temperatura é essa? Então, essa temperatura é muito fácil de saber, ou seja, quando eu
atingir o meu nível de condensação por levantamento. Aliás, desculpa. O nível nível de condensação convectiva, né? Ou seja, essa convecção que aconteceu aqui, nesse processo aqui de condensação convectiva, para a parcela chegar até aqui, era necessário que essa superfície estivesse aquecida, mas não é qualquer temperatura que isso vai começar a acontecer. Que temperatura é essa? Então, veja, depois de atingir esse nível, que a partir daqui a parcela saturou e há condensação, para encontrar essa temperatura no diagrama termodinâmico é o seguinte: a partir desse nível, sobre o perfil, você precisa encontrar qual é o perfil da temperatura, aliás, qual é o isoterma, ou seja, a isoterma que deu energia, ou que forneceria energia suficiente para esse processo acontecer. Então, eu vou em busca dela. Como é que eu faço? Encontrei o ponto, né, de interseção entre a linha que saiu da temperatura do ponto de orvalho e seguiu até cruzar, até a interseção com a temperatura, com o perfil de temperatura da parcela. A partir daquele ponto, eu vou seguir por uma adiabática seca até a isóbara do nível lá de superfície de onde ela saiu. Você me pergunta, por que, professor, eu vou seguir uma adiabática seca? Porque até aquele ponto a parcela ainda não estava saturada. Então, o comportamento dela, do ponto de vista de processo termodinâmico, é por uma adiabática seca. Então, por isso que eu desço por uma adiabática seca, até o nível de superfície. Então, descendo aqui pela adiabática seca, até o nível de superfície, que é esse nível aqui de 1000 milibares. E aí, agora eu olho qual é a nova temperatura que eu estou observando. É essa temperatura aqui. Mas veja, isso aqui não tem nada a ver com a parcela. Isso aqui não é a temperatura que a parcela tem, mas é a temperatura que a superfície deve ter para levar uma parcela a atingir esse nível aqui. Isso quer dizer que aqui embaixo, sim, a parcela teria que receber energia de uma fonte que tivesse a essa temperatura, que é a temperatura, no caso aqui, de 20 graus Celsius, específico dessa região. O solo, né, a superfície, tinha que aquecer até 20 graus Celsius para, a partir daí, o ar sobre essa superfície poder se deslocar verticalmente por um processo convectivo e atingir esse nível aqui de condensação por esse processo convectivo. Okay? Então, essa é o que nós chamamos de temperatura convectiva. Enquanto não atingir essa temperatura convectiva, não vai ter energia suficiente para a parcela chegar até esse nível. E nível de congelamento? O que é isso? Veja que eu estou apresentando níveis para vocês. São níveis da atmosfera que pode ser representado em altitude, como pode ser representado em níveis de pressão. Em geral, os meteorologistas usam muito o termo, o nível representado pela pressão e não pela altura, ou altitude. Então, nesse caso, qual é o nível que nós chamamos de nível de congelamento? Eu peguei aqui um exemplo lá do Bahrein, né, de 2006. A definição do nível de congelamento é o nível mais baixo, ou seja, o primeiro momento em que numa sondagem atmosférica a temperatura do ar atinge 0 graus Celsius. Então, veja, a temperatura do ar ela pode atingir 0 graus Celsius várias vezes numa sondagem, mas eu estou em busca do primeiro momento em que ela atingir, por isso que eu chamo do nível mais baixo, ou seja, o nível mais próximo da superfície. Então, a parcela saiu aqui ela tinha 30 graus, aqui ela tinha 20 graus, aqui ela tinha 10 graus, aí aqueceu um pouco, possivelmente alguma coisa aconteceu aqui, veja que a temperatura do ponto de orvalho foi para muito baixo, então isso quer dizer que você deu uma secada aqui, aí depois a parcela voltou a diminuir sua temperatura, e aí quando ela diminui sua temperatura, que estava aqui a 10 graus, né? Aqui ela ficou, sei lá, 8 graus, depois subiu um pouco, atingiu 11 graus, depois ela começou a cair, aí pum,
0 grau. Vê que aqui está a isoterma de 0. Esse nível é o nível de congelamento. Aí ela podia sair aqui, cadê minha seta aqui? Cursor. Ela podia sair aqui, aí crescer aqui, né? Vir aqui, crescer, passar aqui, voltar a ser positivo e depois voltar ao 0. Mas esse nível aqui não me interessa mais, porque ele não é mais o nível mais baixo em que ela atingiu 0 grau. Então, o nível mais baixo foi esse, que é um nível próximo de 600 milibares, nesse caso dessa sondagem. Então, aqui está o meu nível de congelamento. Ok? Extremamente simples. É o primeiro nível, o nível mais baixo, em que o perfil de temperatura do ar atingir 0 grau. Nível de convecção espontânea. Um novo nível também é muito utilizado nesse contexto de entendimento de estabilidade da atmosfera. Ele recebe 2 nomes, né? É comum você encontrar nos livros sendo LFC, o Level of Free Convection, Level of Free Convection, ou seja, um nível em que você tem convecção livre. Então, é muito comum você encontrar essa expressão, nível de convecção livre, que, na verdade, ele vai representar uma determinada altitude, um determinado nível lá de pressão na atmosfera, na qual aquela parcela de ar que foi levantada na atmosfera, ela se torna mais quente do que o ambiente e, portanto, ela fica, por diferença, lógico, por quebra do equilíbrio hidrostático, né, ela vai ficar mais leve, ficando mais leve, né, por ter aquecido, ela vai flutuar, ou seja, a força de empuxo vai ser dominante nessa questão do equilíbrio hidrostático. E aí, esse nível é o nível em que, se a parcela conseguir chegar até aí, a partir daí ela sobe livremente na atmosfera por causa da sua densidade. Ou seja, porque ela fica mais leve e ascende verticalmente. Como é que isso acontece? Veja só. Anteriormente, a gente estava falando de processo convectivo. A convecção estava lá acontecendo porque você estava aquecendo a superfície e, por aquecer a superfície, ela aquecia o ar adjacente e esse ar aquecido por baixo, ele, por processo de convecção, por ficar mais leve, ele ascendia até um determinado ponto. Aquele ponto era um nível, né, que você, a partir daquele ponto, a parcela atinge, ela saturou e a partir daquele ponto a condensação acontece. Só que, veja, aquilo tinha uma fonte que era aquecimento da superfície, ou seja, você tinha que ter processo convectivo, tinha que ter a fonte primária do processo convectivo, que era aquecimento por baixo. Nesse caso, a definição não é essa. Vai haver convecção? Vai. Mas o que é que vai acontecer? Não necessariamente a parcela foi aquecida. Ela foi levantada de alguma forma. Pode ser um processo mecânico, como a gente tinha dito anteriormente. Só que, ao ser levantada essa parcela, chega um ponto em que essa parcela está mais quente do que o ambiente ao seu redor. E, por estar mais quente do que o ambiente ao seu redor, o que é que acontece com ela? Ela fica mais leve. E, ao estar mais leve, ela fica, naturalmente, ela flutua. Ou seja, a convecção acontece não porque foi forçada a acontecer, como é o caso do aquecimento da superfície. Quando você aquece a superfície, você força o ar a se deslocar verticalmente por um processo de ascensão vertical, por um processo de convecção, mas foi forçado, né? De certa forma, você forneceu energia para que o processo acontecesse. Aqui não. Aqui a parcela vem se deslocando na atmosfera por algum processo e, em algum nível, ela ficou mais aquecida do que o ar ao seu redor. E, por estar mais aquecida do que o ar, ela fica convectivamente flutuante. Ela vai ascender livremente ou espontaneamente na atmosfera.
Como é que eu encontro esse nível? Vamos lá. Vamos pegar o nível de superfície. A parcela é levantada por um processo adiabático seco. Tem que ser, porque ela ainda não está saturada. Então, ela vai ir por um processo adiabático seco até a saturação, que é o nível de condensação por levantamento. Bem, então vamos encontrar o nível de condensação por levantamento? Vamos lá. Como é que eu faço? Da temperatura do ar, sigo a adiabática seca. Da temperatura do ponto de orvalho, sigo a linha de razão de mistura de saturação. Aonde houver a interseção, aquele é o meu nível de condensação por levantamento. Encontrei aqui, beleza. O LCL, cadê meu cursor aqui? O LCL ou o NCL em português. Beleza. Se aqui, no nível de condensação por levantamento, ela saturou, isso implica que agora ela vai subir por um processo adiabático saturado. Então, vai seguir uma adiabática saturada. Cadê as adiabáticas saturadas, professor? Está aqui, ó. Tem uma aqui, tem outra aqui. Então, você escolhe qual delas você vai seguir paralelo. Né? Logicamente, tanto faz, mas eu vou seguir essa aqui. Então, eu vou seguir paralela a ela. Eu estou seguindo paralela a ela. O que é que vai acontecer? Então, a partir do nível de condensação por levantamento, sigo paralela à adiabática saturada, vou pela adiabática saturada, porque aqui houve a condensação, então, saturou. Eu vou pela adiabática saturada até atingir a interseção com o perfil de temperatura da sondagem. A sondagem diz como é que a atmosfera está. A linha azul me diz o que está acontecendo fisicamente ou termodinamicamente com a parcela, com uma parcela em questão. Então, veja, a atmosfera, o perfil da atmosfera é esse. Ela vem, aquece, resfria, aquece de novo, que são mecanismos que estão acontecendo nessa camada próxima da superfície. Aí ela começa a resfriar naquela taxa, né, que a gente já conhece, né, próxima aí de 6 graus Celsius, 6,5, 6 graus Celsius por quilômetro, e ela vai decrescendo. Cadê? Aqui, a temperatura, e vai embora. Só que aqui, depois que eu encontrei o nível de condensação por levantamento, a minha parcela ela segue uma adiabática saturada, porque ela saturou, e eu vou. Só que chega um ponto que o perfil da minha parcela encontra o perfil de temperatura. Esse nível, temperatura do ambiente, esse nível é o nível de convecção livre. Por quê? Porque se você observar, a partir daqui, a parcela, né, a linha azul segue paralela à linha adiabática saturada, então a linha azul fica maior, o gradiente aliás, desculpa, vamos lá. A temperatura da linha azul é maior do que a temperatura da linha vermelha. Se você olhar no próximo passo, a linha azul vai estar mais ou menos aqui. E a linha vermelha vai estar aqui. Então, elas começam a se distanciar e a linha vermelha começa a esfriar mais do que a linha azul. A linha azul representa a minha parcela. A linha vermelha representa o meio ambiente ao seu redor. O que é que a definição diz? Nível de convecção espontânea ou de convecção livre é a altitude na qual a parcela de ar, quando levantada, eu não disse como é que ela foi levantada, mas ela foi, se torna mais quente que o ambiente. Então, a partir daqui, o ambiente vai ficando cada vez mais frio do que a parcela. E aí, pelo fato da parcela estar mais quente do que o ambiente, ela flutua naturalmente, livremente na atmosfera. Ok? Então, esse nível de interseção é exatamente o nível de convecção espontânea. Ok? Alguma dúvida aí? Alguém acordado? Tranquilo, Não, professor. senhor, não, senhor. Beleza. Gosto de ver todo mundo assim, acordado. Alguém se acordou aí, todos sem informação do que estava sendo discutido e deu um grito aí. Eu acho que foi Arquidi, eu acho que ele estava dando uma cochilada. Vamos lá. Então, tá tranquilo, né, Arquidi? Tranquilíssimo.
Beleza, gosto de ver assim. Só que na hora da prova é uma choradeira, né, rapaz? É só para não perder a prática, né? Eu não. Não, para não perder a prática ou não é uma choradeira? Demonstração é boa, não é, professor? Eu também gosto. Bem, então aqui encontramos o nível de convecção espontânea, ou seja, é o ponto em que a partir dali a parcela está mais aquecida do que o ambiente ao seu redor. Quem representa a temperatura do ambiente é a temperatura do ar, que foi obtida pela sondagem. E o nível de equilíbrio? Bem, o nível de equilíbrio é uma determinada altitude, né, um determinado nível de pressão, no qual a temperatura da parcela que está flutuando lá na atmosfera, ela se iguala à temperatura do ambiente. Então, quando ela se iguala à temperatura do ambiente, eu chamo isso de nível de equilíbrio. Esse nível de equilíbrio ele tem duas formas de ser observado, né? Ele pode ser determinado para parcelas que foram levantadas por algum mecanismo, alguma forma, né? Que não seja a convecção, e tem o nível de equilíbrio obtido para um processo convectivo. Então, vamos observar as duas situações. Primeiro, as parcelas de superfície foram levantadas. Vamos imaginar aí por um processo, sei lá, de convergência. Então, massas de ar convergiram e a parcela de ar teve que subir na atmosfera. Então, a partir do nível de convecção espontânea ou de convecção livre, que a gente viu que é quando a temperatura da parcela fica maior do que a temperatura do ambiente. Veja que essa figura aqui ela não está colorida, mas espero que vocês enxerguem comigo que essa linha que meu cursor está seguindo é a temperatura do ambiente. Que aqui em cima ela volta a crescer, como vocês já viram, né, no perfil vertical de temperatura da atmosfera. Ela vem dentro da troposfera, depois tem o momento em que a temperatura fica constante, que é a tropopausa. A partir daí você tem um processo de aquecimento devido à presença de ozônio naquela camada da estratosfera. E aqui está a temperatura de ponto de orvalho, que depois vai embora, né, desaparece da nossa figura. Então, veja, para parcelas levantadas, que não foi por um processo convectivo, né, um aquecimento da superfície, o que é que você vai fazer? A partir do nível de convecção espontânea, que está aqui, siga pela adiabática saturada, porque a parcela está saturada. Então, você segue, está aqui a adiabática saturada, né? Ou você pode tomar a outra como referência, e você segue paralela a ela. Você segue para cima, vai embora. Até o ponto em que a sua parcela, que está aqui representada em azul, encontrar novamente, ou seja, houver a interseção com o perfil de temperatura. Nesse nível aqui, a parcela não vai ter mais temperatura maior do que a temperatura do ar. Espera aí, cortou aí? Cortou para todo mundo? Rosiane está dizendo que... Sim, está cortando, professor. Está dando umas cortadas agora mesmo. Vocês têm que falar. Eu pedi a vocês que comentassem isso. Se a Rosiane não tivesse falado, eu ia ficar falando à toa aqui. Pois vou fazer o seguinte. Para não cansar vocês nem eu vou parar aqui. Vou parar a aula aqui, nesse ponto. E vou recomeçar, não hoje, mas na terça-feira eu vou recomeçar daqui, porque pode ser que fique cortando e eu preciso que vocês entendam isso aqui direitinho. Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tá ok. Tá.